Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, depois do que me aconteceu, eu sou obrigado a concordar com aquela frase. Às vezes, é preciso perder para dar valor. É pena que, geralmente, quando a pessoa acorda, se conscientiza do erro, já é tarde. E digo isso porque eu amava aquela mulher de paixão. Eu era simplesmente louco por ela. Não havia nesse mundo homem mais apaixonado do que eu. Olha, eu sempre fiz o possível e o impossível para agradar a Gabriela. Ela, no entanto, parecia que não ligava, não dava a mínima. Me tratava como um qualquer, enquanto eu rastejava atrás dela. Sempre foi assim desde o comecinho. Só eu não me dava conta. Olha, foi pena eu ter demorado tanto para abrir os meus olhos e perceber que estava desperdiçando a melhor parte da minha vida com ela. Meu irmão mesmo vivia dizendo: Tony, quando que você vai parar de lamber os pés dessa mulher? Você tem que se valorizar, cara. Tá vendo que a mulher não quer nada com você e continua aí se humilhando? Acorda, meu irmão. Era assim que ele falava. Aliás, não era só ele, não. Todo mundo que conhecia a gente e que tinha assim uma certa intimidade comigo dizia a mesma coisa. E não estavam enganados, não. E não estavam exagerando, não. Era verdade. Enquanto eu fazia tudo por ela, a Gabriela, ao contrário, ela só me esnobava. Fazer o quê? A gente, quando se apaixona, parece que fica meio bobo. Todo mundo enxerga as coisas, menos a gente. Sei que não fui o primeiro, nem vou ser o último a fazer o papel de otário para uma mulher. Crescemos praticamente juntos. Éramos vizinhos de rua, estudávamos no mesmo lugar. Íamos e voltávamos juntos da escola. Quem sabe por isso, eu cresci aprendendo a amá-la. Eu acho que não tinha mais do que 9 ou 10 anos no máximo, quando me dei conta de que gostava da Gabriela. E naturalmente cresci acreditando que ela também gostava de mim. Nossas mães viviam dizendo que a gente ainda ia acabar se casando. Eu acho que de tanto ouvir isso, acabei acreditando. Hoje eu não tenho dúvida de que o meu maior erro foi não perceber que ela não sentia o mesmo por mim. Só fui acordar mesmo quando comecei a reparar numa outra vizinha. O meu irmão vivia me falando da Rosana, dizendo que ela era apaixonada por mim. Você parece bobo, Tony. Ficar perdendo tempo lá com aquela exibida, enquanto tem uma mulher apaixonada bem debaixo do teu nariz. A Rosana sim gosta de você, cara. E essa vale a pena. Não para de perguntar por você, sabia? Quando que você vai cair em si e dar uma chance para essa moça, meu irmão? Ah, se as coisas fossem assim tão fáceis. Claro que eu sabia que a Rosana gostava de mim. Assim como também não era segredo que eu era louco pela Gabriela, todo mundo também sabia dos sentimentos da Rosana em relação a mim. Só que eu nunca tinha parado para pensar no assunto. Não adianta, quando a gente gosta de alguém, é difícil pensar em outra pessoa. Eu ouvia aqueles comentários, mas não dava bola. E para ser sincero, olha, era uma pena. Era uma pena porque a Rosana era uma moça bonita. Uma beleza diferente da Gabriela, é verdade, mas era bonita. E para se ter uma ideia dos seus sentimentos, até a Gabriela sabia que a Rosana gostava de mim. Foi, aliás, uma coisa que ela mesma me falou que me fez ficar pensativo um dia. Lembro que eu a tinha chamado para sair. Era uma sexta-feira à noite. Só que ela não estava afim. Quando insisti, ela me veio com aquela: escuta, por que você não convida a Rosana? Você sabe que basta estalar nos dedos e ela vem correndo? Era nesse nível que ela me tratava. Aliás,
Ela só falava assim porque sabia que eu não teria coragem de fazer aquilo. Por isso ela se aproveitava, facilitava, dizia para eu ir procurar a outra, sabendo que eu jamais faria isso. Eu acho que na cabeça da Gabriela só existia para mim uma mulher na face da terra, e essa mulher, claro, era ela. E o pior, isso é que era o pior, é que ela tinha razão. Pelo menos até o momento em que eu comecei a acordar. Olha, até hoje não sei se foi pelo fato de tanta gente vir me falar dela que aquilo começou a ficar na minha cabeça. Era tanta gente, não era só o meu irmão, não. Mas era tanta gente me falando: olha, essa Rosana gosta de você, cara. Olha, essa menina é uma menina de ouro e carrega um vagão por tua causa. Quando que você vai acordar? Era tanta gente falando, tanta gente, que eu não sei se foi por isso, a uma certa altura, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nela. Até que de repente comecei a me perguntar: por que não? Por que não? Por outro lado, eu também já estava ficando cansado de oferecer o melhor de mim e não ganhar nada em troca. Claro que a gente ama e não espera recompensa. Mas é duro você gostar de uma pessoa, fazer das tripas coração pela pessoa, e a pessoa só te tratar com desdém. Resultado: comecei a prestar mais atenção na Rosana, até que começamos a sair. E o fato é que aos poucos eu comecei a me acostumar com ela. Aos poucos eu comecei a gostar do jeito dela. Para quem só levava pancada, receber um pouco de atenção e carinho, só para variar, acaba dando resultado. Você começa a perceber que não existe só aquilo na vida. Tem outras coisas, e coisas até melhores. Essa moça começou a me fazer sentir aos poucos uma pessoa diferente. Eu comecei a perceber que não tem sentido dar amor e receber só desprezo em troca. E comecei a perceber também que eu tinha valor. A troco de que a gente vai se sujeitar a dar amor e só receber desprezo? A troco de quê? E a verdade é que tudo que a Gabriela me negava, eu encontrava nos braços da Rosana. Não foi de um dia para o outro, mas pouco a pouco, embora eu tenha começado aquilo mais para fazer ciúme na minha namorada do que por outro motivo qualquer, aos poucos uma nova realidade foi se desenhando à minha frente. Quando soube que eu estava saindo com outra, a Gabriela primeiro reagiu com desdém. Fez que não estava nem aí. Depois começou a fazer de tudo para me separar da Rosana. Meu Deus do céu. Como as pessoas são estranhas. Não dá para entender. Enquanto eu estava ali, à sua mercê, à disposição, na palma da sua mão, ela não me dava a mínima. Só que bastou me ver feliz com outra pessoa e ela já começou a dar mostras de que tinha sentido o golpe. É como eu disse lá no começo, certas pessoas só dão valor depois que perdem. E foi assim que a nossa história chegou ao fim. A partir de uma certa altura, eu comecei a comparar. De um lado, carinho. De um lado, atenção. De um lado, preocupação. De outro lado, desprezo, desdém. Não tô nem aí. A balança começou a pender para um lado. Apesar de todo o amor que eu sentia, daquela paixão, chega uma hora que a gente começa a gostar de si mesmo também. Meu Deus, é só patada, é só desprezo,
A mulher não estava nem aí para mim. O meu irmão é que tinha razão. As outras pessoas que vinham me falar é que tinham razão. Puxa vida, eu não era um cara de jogar fora. Tinha lá as minhas qualidades. Mas oferecia amor, oferecia atenção, oferecia preocupação. E em troca ganhava o quê? Nada. Nada além de desprezo. Aí de repente aparece uma outra pessoa. Atenção, amor, carinho, preocupação. De um lado, aquela ansiedade permanente, aquela insegurança permanente. De outro lado, a paz, a tranquilidade, o sossego. Chega uma hora que você começa a comparar. Coloca as coisas na balança e a balança começa a pender para um lado. Até que chega um momento que você decide: peraí, eu quero amar, mas eu quero ser amado também. E foi assim que a minha história com a minha namorada, aquela que eu mais amei na minha vida, chegou ao fim. Não sem antes ela protagonizar a cena mais deprimente que já testemunhei em toda a minha vida. Olha, eu que conheci essa mulher, sabia o quanto ela era orgulhosa, o quanto ela era convencida. Eu jamais ia imaginar que ela pudesse ser capaz de fazer o que fez. Meu namoro com a Rosana nessas alturas já durava 5 meses, quando decidimos nos casar. Nesse tempo, a minha ex não me deu sossego 1 minuto sequer. Me ligava praticamente todos os dias, jurando que me amava, implorando que retomássemos o namoro. É engraçado. No tempo de namorados, se eu não ligasse para ela, sabe quando que ela iria ligar para mim? Nunca, nunca. Dizer que me amava, então, nunca disse. Só que depois que me viu feliz com a outra, aí descobriu que gostava de mim. Aí descobriu que ligar de vez em quando fazia bem para outra pessoa. Que não era só ela que gostava de ter atenção, de ter carinho. Aí começou a ligar todos os dias. 2, 3, 4 vezes por dia. E agora, ela que nunca tinha dito que me amava, dizia que me amava a toda hora. Chegava a se humilhar. Tony, o que você viu nessa menina, Tony? Será que você não percebe que sou muito mais bonito do que ela? E tudo que a gente viveu? Será que você esqueceu? Olha, parece mentira. Será que você esqueceu? Foi o que ela um dia me perguntou. Meu Deus do céu. Se alguém tinha esquecido alguma coisa, não era eu, era ela. Ela tinha esquecido o modo como me tratava, o desprezo que me dava, a indiferença, o desdém. E o pior é que ela não ligava só para mim. Também incomodava a Rosana quase que direto, inventando coisas a meu respeito, dizendo que a gente tinha saído junto, ou que tinha me visto com outra mulher. Tudo mentira. Mesmo assim, não conseguiam nos separar. Pelo menos isso, porque às vezes a gente chegava até a brigar por causa dela. Mas foi no dia do nosso casamento que ela aprontou a maior de todas e na frente de todo mundo. Claro que ela não tinha sido convidada. Até porque naqueles últimos tempos tínhamos até relações cortadas por conta das intrigas que ela ficava inventando. Lembro que a cerimônia religiosa transcorreu normalmente. Só que aí, bem no momento da festa, para começar, estava completamente bêbada. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Nem parecia ela. Olha, me deu até pena vê-la naquele estado. Porque, puxa vida, apesar de tudo,
Eu não queria o seu mal. Estávamos ali, distraídos, quando alguém avisou que tinha um daqueles carros de mensagens ao vivo lá fora. Cheguei a pensar que era coisa de algum convidado, um padrinho, sei lá, querendo prestar alguma homenagem pra gente. Só que não era nada disso. Foi todo mundo lá pra fora conferir. Era uma homenagem, sim. Não endereçada aos noivos, mas apenas a mim. Uma mensagem de amor. De amor e de desespero. Olha, já pressenti a armação quando vi a Gabriela ali ao lado do locutor e se segurando no carro para não cair, de tão bêbada que estava. O rapaz não sabia que aquelas palavras, na verdade, eram endereçadas ao noivo. Aliás, ele mesmo disse isso depois que, se soubesse, jamais teria lido. Te amo, Tony. Você é o amor da minha vida. Você é o meu homem. E ninguém vai nos separar. E não parava por aí. Na mensagem, ela se declarava a mim, pedia o meu perdão e implorava, em nome de Deus e de tudo que tínhamos vivido, que eu voltasse para ela. No auge do desespero, chegou a pegar o microfone da mão do rapaz e dizer umas barbaridades que, olha, eu tenho até vergonha de lembrar. Eu sei que você também me ama, Tony. Eu sei que você também não me esqueceu. Será que você não vê que eu sou muito mais bonita do que essa idiota? E na cama, Tony? Será que ela te faz feliz do jeito que eu fazia? Fala pra mim, fala! Foi um constrangimento geral. Olha, eu nunca vi uma pessoa se prestar a um papel tão ridículo. Eu não sabia se ficava com raiva ou se ficava com pena. Não sei se era esse o seu objetivo, mas o fato é que ela conseguiu acabar com a festa do casamento. Não teve mais clima. Até porque a minha noiva ficou tão chateada que por pouco não voou no pescoço daquela infeliz. Sem contar o escândalo que ela fez quando as pessoas tentaram tirá-la dali. Olha, foi chocante demais. Uma coisa que passe o tempo que passar, sei que não vou conseguir esquecer. É para ver como são as coisas. Faz 4 anos e meio que estou casado com a Rosana. Me sinto feliz. E por ironia do destino, devo a minha felicidade ao modo indiferente como sempre fui tratado pela pessoa que eu mais amava nesse mundo. Ainda hoje, vem gente me contar que a Gabriela fala de mim o tempo todo. E ainda diz que sente a minha falta. Nessas horas eu me pergunto, meu Deus, por que não se deu conta da minha importância quando eu me rastejava a seus pés? Será que foi preciso me perder para descobrir o quanto eu significava para ela? Se bem que, na verdade, ela não me perdeu. Ela praticamente me empurrou para cima da minha mulher. Se bem que, apesar de tudo, eu lhe sou eternamente grato por isso. Mas também sei que as coisas não precisavam ser assim. Podia ser tudo diferente. Ninguém precisava ter sofrido. Não dá para entender. Certas pessoas, por mais que a gente pense, não dá para entender. Quando tem tudo na mão, não dão valor. Aí depois que perde, que fique pelo menos a lição. Até porque ninguém está livre de errar nessa vida. Mas eu acho que nenhum erro pode ser tão doído que ter o amor à disposição e não dar valor. Porque não há coisa mais triste do que na pobreza lembrar dos tempos de fartura.
Ou pior do que isso, na solidão, lembrar dos tempos em que fomos amados.